Vamos então ao 15º capítulo, Forças Viciadas. Vamos aqui às palavras do André Luiz, que eles estão saindo da casa espírita que eles estavam. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita em companhia de Aulos, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observe o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breve instantes o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes por que se deixam influenciar. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário, disse o assistente bondoso, o que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. Desculpa. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida, de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Desculpa. Vamos lembrar as palavras de Jesus. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Estaremos ligados àquilo que verdadeiramente nós damos valores, não aquilo da boca para fora. Como ele coloca, como é da lei, cada um recebe conforme o que dá. E nós só podemos dar aquilo que temos. Então nós vamos receber conforme aquilo que nós temos. Então é a nossa vida interior que comanda. Não é o nosso cérebro, o nosso raciocínio,
que está ali, não, eu quero aprender, eu quero fazer a reforma íntima, eu quero seguir, desculpa, quero seguir as determinações que Jesus coloca. E às vezes, infelizmente, isso só está no nosso racional, só está no nosso cérebro, no nosso íntimo. A nossa posição verdadeira é completamente diferente de tudo isso. E é esta posição que está no nosso íntimo, que é a verdadeira, sem o verniz da sociedade, sem o verniz da cultura, é ela que comanda a nossa sintonia, é ela que comanda a nossa vida. Então nós vamos estar atrelados, encarnados e desencarnados, a este comando, a esta sintonia. Por isso a importância da reforma íntima, que ela vai nos modificar de dentro para fora. Vai nos modificar verdadeiramente, não no verniz da sociedade, mas no nosso interior, nos conhecendo e nos melhorando. Não importa que seja pouquinho a pouquinho, mas que seja verdadeiro, que seja de dentro para fora. E o que é mais importante, eterno. Essas mudanças são para a eternidade. Desculpa. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou: entretanto, como se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhe esvaziará o cálice, respondeu Aulus, convicto. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações, que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então vamos lembrar que não existe injustiça, existe a lei de ação e reação, existe a misericórdia divina que procura nos ensinar, procura fazer com que a gente aprenda de todos os jeitos, de todas as formas, e quando isso não é possível, como ele coloca aqui, quando a alma está necrosada pelo vício, é absolutamente necessário um sofrimento, e este sofrimento para que aquela alma possa aprender e possa crescer. Tem uma passagem do Chico, num dos livros dele, ele conta que ele sempre, depois de todos os trabalhos dele, da psicografia, de todo aquele trabalho exaustivo que ele tinha, ele ia ajudar uma senhora que tinha um filho que não tinha os membros superiores nem os membros inferiores, ele só tinha o tronco e era retardado mental. E aí ele ia ajudar essa mãe, porque ele já estava um homem, já estava adulto, né? E para ela poder trocá-lo todas esse tipo de coisa, ela já estava velhinha. O Chico Xavier ia todas as noites ajudar. Aí uma pessoa perguntou para o Chico: Chico, como é que Deus permite
que uma pessoa nasça desse jeito. Isso é uma crueldade. Chico olhou para ele e falou, não, isso é a misericórdia divina. Porque este irmão, todas as vezes que reencarnou, se suicidou. Agora, ele reencarnou de uma forma que nem que ele queira, ele não consegue se suicidar. Então ele vai aproveitar essa reencarnação até o final. E isso vai ser muito importante para ele, para o seu crescimento. E a aprovação extremamente importante e necessária para aquela que é sua mãe hoje. Não existe injustiça. Existe trabalhos árduos e dolorosos, absolutamente necessários, porque são o recolhimento dos espinhos que nós mesmos plantamos. Na hora de recolhê-los, as mãos vão ficar feridas, nós vamos ficar feridos pelos espinhos. Deus não tem nada a ver com isso. Nós é que plantamos os espinhos, somos nós que temos que recolhê-los e trabalhar com eles. Vamos continuar este capítulo. Vamos continuar esse estudo na segunda parte deste capítulo.